A dialética, eu vou apresentar para vocês aqui hoje 5 características que eu acho fundamentais, tá? Isso aí lembrem do que eu falei, do Hegel. Quando a gente chega pela primeira vez é uma coisa, quando a gente chega pela segunda é outra, quando a gente chega pela terceira é outra. Hoje é a primeira, eu vou apresentar 5. Quero dizer para vocês que para o Engels eram 3 características centrais, para o Lenin eram 12, para outros pensadores eram 7. Para mim, o que eu acho fundamental trazer aqui hoje para vocês são 5 características centrais da dialética como lógica, tá? Caminho do conhecimento aí, né? Parte do materialismo histórico dialético. Primeira característica. A dialética é a lógica do movimento das categorias e dos objetos. O real não se detém nunca. Parece um paradoxo o que eu vou dizer, mas não é. A única característica imutável do real é que ele está em permanente mutação. Tá? Então, o pensamento dialético, que quer reproduzir o real, também não pode se deter nunca. Ele está em perpétuo movimento. Ele se corrige uma vez, e outra, e outra, e outra, sem fim, a partir do trabalho com o objeto. Quero dizer para vocês, inclusive, que essa característica aqui da dialética nos ajuda a entender por que o Marx demorou tanto para publicar o Capital e só publicou o livro 1 em vida, não publicou nem o livro 2 e 3, e o Engels escrevendo para ele inúmeras cartas, e outros também, dizendo, publica logo esse negócio, e ele não publicava, porque ele queria mostrar o movimento. Por isso, inclusive, quando você abre o Capital para estudar, você pode se decepcionar, se você não sabe o que é dialética, você abre o Capital procurando uma definição. Primeira linha, o que é o capital? O capital é uma relação social, você não vai achar. Para entender o que é o capital, você vai ter que ler os 3 livros do Capital. E mesmo assim, você vai entender um momento do que é o capital. Tá? Então, são as dificuldades aí de lidar com o método dialético. Segunda característica fundamental aí da dialética, elasticidade dos conceitos. Tá? Se o real não está fixo, está em permanente movimento, e os conceitos buscam reproduzir o real no pensamento, os conceitos também não podem estar fixos. Eles têm que estar em contínuo movimento. Os conceitos não podem ser ossificados, não podem ser aplicados aos mais diferentes fenômenos de qualquer tempo histórico, como se eles fossem sempre iguais. Os conceitos mudam com os fenômenos. Até o infinito. Terceira característica da dialética. Remissão à totalidade. Essa é a que alguns marxistas consideram a mais importante. Então, vamos marcá-la aqui. Remissão à totalidade. Não há nenhuma proposição, nenhum conceito, nenhuma determinação, nenhuma lei no materialismo histórico dialético, por mais importante que seja por si só verdadeira ou falsa. Tudo se altera pela situação de totalidade na qual ela faz parte. Mesmo a máxima mais nobre e mais importante pode ser falsa. Mesmo o conceito aparentemente mais correto pode, na relação de totalidade, envolvido em um certo conjunto de relações, se tornar incorreto. Nenhum pensamento e nenhuma categoria isolados tem valor por si mesmos. As coisas só têm valor em relação, valor para nós, né, em relação. Tá? Quarta característica. A dialética é uma forma de razão específica da modernidade. A modernidade é a época em que a própria vida social está em perpétuo e perceptível movimento. E essa época permite que nós reproduzamos no pensamento isso que nós vivemos. Por isso que o Hegel é um pensador da modernidade, Marx também. Apesar de, vocês vão ler, por exemplo, o livro do Leandro Konder, pequenininho, que é dialética, ele vai dizer, Heráclito, na antiguidade, a dialética, tudo bem, a dialética platônica, ok, mas a dialética moderna, tal como a gente está tratando aqui, que é inaugurada pelo Hegel, é um fenômeno específico do nosso tempo histórico, em que tudo está em movimento perceptível. E, por último, né, é uma das mais importantes, eu acho que as 5 são, na dialética, a análise e a crítica do objeto são imanentes e não transcendentes. O que isso quer dizer? E com isso que eu me aproximo do encerramento dessa exposição aqui. O que isso quer dizer? Atenção aqui, porque as palavras, às vezes, se aproxima delas com um pouco de medo, né? Na dialética, a análise e a crítica são imanentes e não transcendentes. O que isso quer dizer? A crítica transcendente é aquela que quer se colocar fora do problema para examiná-lo, para compreendê-lo. Então, vocês vão ver, por exemplo, nas ciências sociais, alguns pensadores seminais, como Durkheim, por exemplo, vão dizer que a sociedade é exterior, né, que o objeto é exterior, anterior, superior ao sujeito que busca conhecê-lo. Para o Marx, para o materialismo histórico dialético e para a dialética, de modo mais geral,
A crítica do objeto só pode ser imanente, ou seja, ela parte da compreensão da lógica interna do objeto, e a partir daí ela o critica. Por que ela faz isso? Ela faz isso baseada num princípio, que eu não vou aprofundar, que é a crítica ao princípio da identidade, né? E é uma outra crítica ao princípio do terceiro exclusivo, que é o seguinte: o objeto contém dentro de si próprio sua negação. Todo ser contém o seu não ser dentro de si mesmo. Tomar um gole d'água depois dessa, né? Todo ser contém sua negação dentro de si próprio. Mas, Vitor, isso aí é meio hermético. Parece, a frase assim parece, mas não é não. Vou dar um exemplo para a gente entender. Primeiro vou dizer assim: se o ser não contivesse a negação de si próprio em si, ele não poderia estar em movimento. Ele seria sempre o mesmo. E eu vou dar um exemplo para a gente entender isso melhor. Eu vou me usar como exemplo. Eu estou aqui hoje tendo essa conversa com vocês. Eu sou um cara, um comunista, né, de 39 anos, meio careca, né? Estou aqui tendo essa conversa com vocês sobre o método em Marx, tá? Há 39 anos atrás, eu era um bebê, né? Eu era um bebê, também meio careca, mas eu não seria capaz de ter essa conversa com vocês. Vejam, eu tinha o mesmo nome que eu tenho agora, eu tinha o mesmo patrimônio genético que eu tenho agora, mas eu não poderia ter essa conversa com vocês. Aliás, há 2 anos, 3 atrás, eu não poderia ter essa conversa com vocês nesse nível que eu estou tendo hoje. Por quê? Porque eu tive que estudar muito para conseguir aprender essas coisas. Quando eu estudei, eu neguei a mim mesmo. Vejam, eu neguei aquilo que eu era anteriormente, que não conhecia essas coisas, e afirmei, por outro lado, eu afirmei os conhecimentos que eu já tinha. Neguei, afirmei e elevei a nível superior, adquiri um conjunto de conhecimentos, me transformei. Daquele bebê até hoje, existe o Victor Neves, que é o mesmo e não é mais o mesmo. E que até a velhice continuará sendo o mesmo e não será mais o mesmo também. Né? Assim, se a gente não entende isso, que a negação do objeto está em seu próprio interior, não dá para entender o movimento e as suas transformações. Tá? Dito isso, vou concluir seguindo a trilha de um queridíssimo camarada e amigo meu, que me ensinou muito nessa vida. Vou concluir com um poema. Vamos a ele. Um poema que vai recapitular resumidamente o que a gente conversou aqui, eu espero. Ricardo Reis, ele se chama. Tá? Ricardo Reis. Uma abelha não pousa 2 vezes sobre a colorida flor. Elas agora não são mais as mesmas à vista que olha. Colhendo néctar de milhares de anos, desde a fundação de Atenas, ela vive, voa e morre, não sabendo que perece. Sendo a mesma que outra que não ela, não imagina, mas ainda assim envelhece e, como tudo que existe, renasce. Um homem não é nunca o mesmo ser quando revém aquilo que conhece. Tem mais vidas que a vida, e é desse bem ou mal que ele padece.